Efésios capítulo 6, farei a leitura dos versos de 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e te pedimos que o Senhor venha falar conosco através do estudo dessa passagem, ó Deus. Venha fortalecer-nos para as batalhas diárias, venha abençoar, ó Pai, as nossas famílias. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Família, lugar para servir. A palavra família é derivada do latim de famulus, que significa servo. Interessante isso. A palavra família está relacionada à raiz de uma palavra que significa servo. E realmente a família é um lugar onde todos vivem para servir. A Bíblia diz que nós devemos ser servos uns dos outros. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E esse versículo é o anterior a toda a exposição de Paulo a respeito da família, o lar cristão, marido, mulher, pais e filhos, servos e senhores. Que é o seu lar. Hoje cedo nós falamos um pouquinho, né? O lar deve ser o lugar mais abençoado. O lar é o lugar mais abençoado. Foi o lugar que Deus nos proporcionou para morar. A companhia dos nossos familiares e a bênção de Deus. Como é bom um dia como esse, quando nós podemos, nos encontrar com amigos, com familiares. Muitas mães podem passar perto de seus filhos, almoçar junto, e toda essa confraternização familiar, isso é muito bom. Foi bênção de Deus. O nosso lar é bênção de Deus, e este lar então precisa ser bem cuidado. Nós falamos hoje cedo que é o lugar onde nós devemos mais nos empenhar, os melhores sorrisos, o melhor cuidado. E agora com essa palavra, família, famulus, servir, é o lugar que nós temos para servir, é um lugar abençoado. Família é onde todos vivem para servir. Nós temos falado que nós somos família de Deus. Quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como na terra. Quem é esse? Quem somos nós? Somos nós. Todos somos família de Deus. E nós temos também a nossa casa, um lugar de refúgio, onde nós vivemos também como família. E já dá para a gente pensar, interessante, como viver em família, tendo esse amor, esse cuidado uns para com os outros. Quanto mais nós servimos uns aos outros, mais nós podemos dizer que somos família. Aquela igreja é chamada de família, porque todos ajudam, são servos uns dos outros, estão relacionando-se bem, ajudam uns aos outros, sujeitando-se
uns aos outros. Se a nossa casa, a nossa família é um lugar tão abençoado, irmãos, não seria lógico ser um lugar também tão atacado pelo inimigo? É isso que nós vamos falar nessa noite. O perigo que nós corremos, pois o inimigo não quer ver as famílias todas felizes, pais, filhos, não quer ver o nosso lar em paz. E ele vai tentar de toda forma desestruturar os lares, arrumar coisas que não são tão agradáveis, levantar problemas. Essa é a ação do inimigo. Se nós notarmos, Satanás fez a sua primeira oposição à vontade de Deus na terra, procurando enganar e destruir a primeira unidade familiar. Quem? Adão e Eva. E ainda assim ele continua tentando destruir o reino de Deus. Se você tem ainda a sua Bíblia aberta, os versículos de 10 a 12, nós encontramos aqui essa chamada de atenção a Paulo, de Paulo à igreja. Ele está falando desde o início do livro, né, que nós somos um povo escolhido de Deus, um povo salvo, um povo que foi abençoado por Deus, que deve viver unido. Ele fala sobre a família, maridos, mulheres, tudo está aqui. Deus ensina como nós devemos melhor viver. E Paulo, ele chama-nos a uma atenção. Cuidado, versículo 12: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A luta não é física, ela é espiritual. A nossa principal luta é espiritual. E assim se aplica em qualquer lugar. Na nossa casa, quando alguma desavença, alguma coisa acontece, né? O inimigo, ele vai aproveitar aquela discussãozinha pequena para tentar destruir alguma coisa, para tentar tirar o amor, para tentar nos separar uns dos outros. E ele diz então que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ela é contra as forças espirituais, a nossa principal luta. Qual que é o chamado à atenção? O chamado à atenção é que nós não devemos só olhar e nos preocupar com essas lutas que nós estamos vendo no momento, com os problemas que aparecem diante de nós. Faltou luz. Temos um problema na escola. Temos isso. Temos que pagar essa conta. Essas são lutas diárias. Mas além dessas lutas, existem outras lutas. O inimigo sempre tenta nos derrubar. E como que o inimigo tenta nos derrubar? Ele tenta nos afastar da verdade, da palavra de Deus, colocando maus pensamentos, querendo nos afastar da verdade. Quando você olha para a sociedade e vê tanta separação, você vê tanta corrupção, tudo começa na desestruturação da família, e essa maldade toda vai desencadeando, né, tantas coisas. Às vezes você fala: nossa, mas como que fulano fez isso? Para que ele pudesse chegar a esse ponto, alguma sementinha foi sendo gerada, foi crescendo, até que ele tomasse aquela decisão errada. O que nós devemos fazer? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, versículo 10, e na força do seu poder. Repare que a força não é nossa, né? Sede fortalecidos no Senhor. Nós devemos buscar a Deus, buscar forças em Deus. Quando o inimigo vem nos derrubar, nós não vamos lutar sozinhos contra ele. Nós devemos buscar a força de Deus, nos aproximar de Deus. Além disso, versículo 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Depois de buscar a proteção de Deus, a força, somos fortalecidos. Paulo diz que nós devemos nos vestir
da armadura, da ideia de alguém que se prepara para a luta, de alguém que está com todas aquelas peças, né, da armadura. Nós vamos vê-las aqui, olha, todas essas peças: o cinto, a bota, a couraça, o escudo, capacete, espada, pronto. O soldado cristão, ele dorme arrumado, né? Ele não tira a roupa no sentido da sua armadura. Ele está sempre vestido com a sua armadura. E nós percebemos então que somente dessa forma seremos vitoriosos. Somente dessa forma a nossa família pode resistir os ataques do inimigo. A nossa vida pode resistir. Versículo 10 diz: sede fortalecidos. E como que nós vamos ficar firmes contra as ciladas do diabo? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Versículo 14 ainda diz: estais, pois, firmes. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa luta, ela é física, mas principalmente espiritual. E esse texto, né, Paulo se remete aqui ao soldado romano, que ele estava familiarizado, e ele fala de partes físicas, né, uma bota, um capacete, mas são todas aplicações para coisas espirituais. Uma batalha espiritual, você vence com força espiritual. Vamos ver um pouquinho aqui, versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O inimigo é enganador, a arma do inimigo é a mentira, a arma do cristão é a verdade. O cinto, ele amarra, ele protege para que o soldado possa andar. O cinto amarrava várias partes ali daquela vestimenta, daquela armadura. O cinto do cristão é a verdade. Achei muito interessante a frase de Joel Bick, que diz o seguinte: se quisermos lutar contra o diabo, não só temos que dominar a verdade, como também a verdade tem que nos dominar. Lutar contra o inimigo é sendo dominado pela verdade, não dominado pela mentira do inimigo, pelas tentações do inimigo, não dominados pelo sentimento. Muitas vezes nós agimos pelos nossos sentimentos e nós devemos agir pela verdade. A couraça da justiça, ainda no versículo 14: vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é uma peça principal da armadura que protege quase todas as partes vitais. Vamos lembrar de um policial, né? Do colete do policial. Essa couraça que protege partes vitais. A couraça aqui é a couraça da justiça. E nós podemos pensar logo, né, na ideia de ser justo. Nós devemos sim andar em santidade, praticar a justiça. Mas aqui fala-se sobre a justiça divina. Nós somos protegidos pela justiça divina. O inimigo muitas vezes tenta nos acusar, falando dos nossos pecados, mostrando a nossa fraqueza, e nós apontamos para Cristo, e nós mostramos a justiça de Cristo. Tem até aquela frase, né, que se o inimigo tentar te envergonhar, falando sobre o seu passado, mostra para ele o futuro dele, né? O futuro do inimigo é a morte, o inferno. O inferno para o diabo, é dele mesmo. Revestivos da couraça da justiça. Nós lembramos numa passagem de Romanos que diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos justificados. As botas do Evangelho da Paz. Bota, sapato, é algo que protege o andar, firmeza, e com certeza o Evangelho é nossa firmeza. As botas do soldado cristão é a preparação do Evangelho da Paz. Preparação
quando você está preparado para alguma coisa, significa que você está de prontidão, preparado com o Evangelho, com a verdade. Confrontamos as mentiras do inimigo com a verdade de Deus. Precisamos estudar, como nós já falamos há pouco com a frase do Joel Bick, né? Precisamos conhecer, dominar a verdade e ser dominado por ela. E isso é estar preparados em apresentar o Evangelho. O escudo da fé. Quando se pensa em escudo, você pensa em alguma coisa pequena, né? Uma bola que você segura na mão assim. Mas aqui a ideia do escudo é aqueles que era quase uma parede, que tampavam a pessoa inteira. O escudo da fé, que vai te libertar contra as flechas do inimigo. Naquela época, né, nas guerras, havia muito aquelas flechas de fogo inflamadas. E esse escudo protegia, não permitia que aquelas flechas tanto o atingissem como fizesse com que o fogo dominasse ali. Mas esse escudo apaga os dardos do inimigo. E como o inimigo lança dardos, irmãos? Durante o dia, durante a noite, o inimigo quer nos derrubar, com desejos corrompidos, com tristeza, desânimo. O escudo da fé é aquilo que vai nos fortalecer. A fé é o conjunto das nossas crenças. Nós baseamos a nossa vida na fé, naquilo que nós cremos, naquilo que nós conhecemos, na verdade. E repare que não tem inimigo que pode vencer a verdade de Deus. O inimigo tenta, mas ele vai sempre ser derrotado. O capacete do soldado, metal resistente, forro de feltro, esponja o tornava com um peso tolerável, né? Então era um capacete, mas não era tão pesado. Aqui fala sobre o capacete da salvação, e nós sempre lembramos aqui sobre a certeza da salvação. O capacete que protege a nossa cabeça, que protege a nossa mente, é a salvação que nós temos. Nossa mente é um ponto de ação, onde o inimigo tenta colocar, minhocas, colocar coisas ruins. E basta nós podermos lembrarmos disso, levantar a nossa cabeça com confiança, com alegria da nossa salvação. Repare que o que nos faz desanimar muitas vezes é esse pensamento, do presente, do agir imediato. Mas aqui nós não somos impulsionados a agir pelas recompensas imediatas, mas olhar para a salvação, para a vida eterna, agarrar-se em algo que está por vir. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma aqui que é de defesa e de ataque. A Bíblia é a espada do Espírito. Como que a Bíblia é utilizada como defesa? Nós podemos lembrar de Jesus em Mateus 4, quando por várias vezes, enquanto o inimigo o tentava, como ele respondia, como ele se defendia? A palavra de Deus. A frase simples: está escrito. Então o inimigo vem, Jesus está lá com fome, e aí o inimigo vem: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Reparem, irmãos, que todas essas partes, elas estão interligadas na palavra. A fé, a palavra; o escudo, na palavra; o evangelho da paz é a palavra. A nossa defesa é a palavra. Imagina o inimigo chega para você e fala: você está derrotado, você vai cair nas minhas mãos. Você pode ter guardado lá o versículo de Filipenses 1,6. O que diz lá Filipenses 1,6? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra na minha vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Isso é uma resposta. Está escrito. E eu creio nisso, e eu estou plenamente certo disso. A espada do Espírito também como arma de ataque. A maior arma de ataque que nós temos na palavra de Deus é exatamente viver em comunhão com Deus. É ler a palavra, estudar a palavra, praticar a palavra. O inimigo não gosta de ver a gente vindo para a igreja, de ver a gente orando. Isso você já está deixando esse inimigo já enfraquecido. Ele sabe que não é qualquer coisinha que vai derrubá-los. Ele sabe que nós estamos assim fortalecidos. Não estou dizendo que ele não vai tentar, né? Ele vai tentar do mesmo jeito. Mas nós podemos vencê-lo à medida que lemos e praticamos os ensinamentos da palavra de Deus e vivemos em constante oração. E falando em oração, a sequência do texto aqui de Efésios é oração. Oração não é mais uma peça lá da armadura, né? Oração, ela faz parte de todo o tempo. Nós devemos então estar firmes, revestir de toda a armadura de Deus. Versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para com isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então repare, toda oração, todo tipo de oração, oração pedindo, oração agradecendo, oração pelos outros, intercedendo, em todo tempo, seja orando em espírito, seja orando no quarto de porta fechada, em todo tempo, vigiando, orando, com toda perseverança. A oração não é algo automático, é algo que precisa de exercício, de perseverança. Assim nós vamos vencer o inimigo. Você confia nisso? Assim nós vamos vencer o inimigo. Como que nós vamos vencer o inimigo? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que nós vamos vencer o inimigo? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus. O nosso lar é o lugar mais abençoado, é o lugar mais importante. Se você valoriza o seu jardim, o que você faz? Cuida dele, rega, molha, né? Faz de tudo nele, para que ele fique bonito. Se você ama o seu lar, você faz o que pelo seu lar? Cuida dele, faça o máximo que você puder, faça a sua parte, sempre buscando a presença de Deus. Essa mensagem aqui, ela é um alerta então de Paulo, para que nós não estejamos esquecendo a nossa luta contra o inimigo. Essa mensagem é uma mensagem positiva. Ela não fala que, olha, o inimigo, ele vai te vencer. Não. Ele fala que nós temos uma luta, mas se nós estivermos firmes, nós vamos vencer. Ele diz aqui, se nós revestirmos, versículo 11, aí ele diz, para poderes ficar firmes contra as ciladas. Se nós lutarmos, se nós buscarmos o revestir da armadura de Deus, o que é que o texto está dizendo? Que nós vamos ficar firmes contra as ciladas. Firmes contra as ciladas. Ciladas tem toda hora. Para você tropeçar, às vezes não precisa de um degrau muito grande, né? Um pequenininho, você tropeça. E tem barreiras tão enormes que você não consegue transpor se não for escalando, né? Pondo uma escada ali. Independente do tamanho, o inimigo vai colocar coisinhas pequenininhas, maiores, e nós podemos vencer todas elas. O que eu quero deixar para nós nessa noite é que não é o inimigo que tem vantagem. O inimigo tem estratégia, ele quer nos paralisar pelo medo, ele quer nos acusar, mas nós somos mais que vencedores. Olha que passagem linda, Romanos 8, 31 a 39. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
O mais importante Deus já fez. Deu seu Filho na cruz para morrer por nós. Não nos dará graciosamente todas as coisas que nós necessitamos? Agora nós vamos perecer, nós vamos perder a nossa vida, a nossa família, nós vamos perder a nossa comunhão por causa de coisas pequenas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode te acusar? Ninguém. Fragilizado, como que se o inimigo falar, eu te conheço. Você fala, então se você me conhece, você conhece Jesus, que me salvou, e que me perdoou, e que me justificou. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus intercede por nós. Não há acusação. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí a conclusão é: nada poderá nos separar. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada poderá nos separar. Porque em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa firmeza que nós temos que ter, irmãos. Às vezes parece que nós somos tão fracos. O inimigo é poderoso, sim. Aqui falou principados e potestades. A gente ouve falar dominadores desse mundo. O inimigo é poderoso, mas ele já está vencido pela cruz, por Cristo Jesus. João 16:11 diz: porque o príncipe desse mundo já está julgado, os dias dele estão contados. Ainda há permissão de Deus, que ele mesmo derrotado, ele ainda tenta agir, tenta nos derrubar, mas maior é o que está em nós, maior é o poder de Deus, e nós, fortalecidos pelo Senhor, podemos vencer o inimigo. Eu achei muito interessante uma ilustração que eu li, a respeito de um enxadrista, uma pessoa que joga xadrez. Aprendi essa semana essa palavra, enxadrista. Ele gostava muito de um retrato, uma pintura. O título desse retrato, dessa pintura, era Checkmate. O que tinha nessa pintura? Era um retrato de um diabo e de um jovem. O diabo estava lá, já tinha jogado as peças deles, e eu não entendo muito de xadrez, mas já tinha dado lá a última chance para ele, e sorrindo, porque ele se considerava o vencedor. Do outro lado tem o jovem. O jovem está muito pensativo, porque ele sabe que se ele errar na atacada, o jogo lá, ele vai perder, ele será derrotado. Então esse homem aqui, o campeão de xadrez, que gostava muito dessa pintura, ele ficou observando, e ele, conhecedor do jogo, ele viu que ainda havia uma jogada pela qual o jovem poderia vencer a partida. Então diz lá na ilustração que ele diz, esse campeão de xadrez diz: eu queria muito que você pudesse me escutar, falando com o quadro, embora Satanás tenha enganado você, ou seja, Satanás estava lá, aquele riso, eu já ganhei. Embora Satanás tenha enganado você, você não precisa passar por esse checkmate. Você pode dar um checkmate a ele. Você e não o diabo tem a última jogada. Olha que bonito. Então assim às vezes acontece na vida da gente. Você vê tantos problemas, tantas destruições, tantas jogadas do inimigo, e o inimigo senta e fala: pronto, agora ganhei. Mas ainda não chegou ao fim. Quem tem a última jogada? É Jesus. Um dia esse inimigo será totalmente derrotado. E se nós estamos com Jesus, estamos vivos, ainda nós temos ainda a última jogada. Embora no presente Satanás aparentemente esteja levando vantagem, seu futuro será a destruição eterna. Se nos sentimos derrotados em alguma área das nossas vidas, nós devemos lembrar que ainda não chegou o fim. Não chegou o fim.
Então o que nós devemos fazer? Tiago 4,7 diz: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você já imagina? Ele que vai fugir. Ele é o derrotado. E essa passagem tem muito a ver com Efésios 6, né? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, portanto, submetam-se a Deus. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Submetam a Deus, resistam, revistam-se da armadura, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Nós temos que estar com Jesus. Não temos que nos curvar ao inimigo. Não temos que achar que não temos opção, que ele é o vencedor. Concluindo, tem uma lenda russa, olha que chique. Diz que um homem adotou a seguinte postura: eu vou servir sempre ao mais forte. E ali ele começou então a servir ao presidente do conselho lá da região dele. Logo ele descobriu que o presidente da região dele temia o duque. Então, como eu vou servir sempre ao mais forte, eu vou servir agora o duque. Passa um tempo, ele descobriu que o duque servia o imperador. Aí ele foi lá para servir o imperador. Para seu espanto, o imperador servia ao diabo. Acredita? Eu vou servir o diabo. Só que quando ele percebeu, o diabo temia quem? A Jesus. Decidiu então: vou seguir o mais forte, vou seguir Jesus, o verdadeiro Senhor do reino. Então é uma historinha contada, é claro, mas ilustra muito bem, irmãos. Nós não precisamos servir ninguém, nós não precisamos nos submeter a ninguém. Nós podemos servir ao mais forte, servir a Jesus. Nossa casa, podemos servir a Jesus. Nós somos mais que vencedores em Jesus. Estais, pois, firmes, sede fortalecidos para ficar firmes, e assim servir ao Senhor Jesus. Nós vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de colocar diante do Senhor as nossas vidas nesta semana, pedindo pelos nossos lares, ó Deus. Sabemos que há muitas batalhas, ó Deus, há muitas derrotas, há muitos problemas, Senhor Deus, que nós vivemos lá na nossa casa, ó Pai. Talvez problemas de relacionamento, problemas com filhos, e muitas vezes também problemas pessoais, que mesmo estando no lar, estamos ali sozinhos debatendo com esses, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos faça enxergar essa vitória, que o Senhor faça nos enxergar, ó Deus, que o Senhor nos deu um lar, e o Senhor dá um lar para abençoar esse lar, ó Deus. O Senhor nos tira da solidão e nos dá, ó Pai, esposa, filhos, para nos abençoar, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas casas. E que possamos, ó Deus, lutar firmemente contra toda a ação do inimigo, ó Deus. Não permitindo que ele venha agir, ó Deus, na nossa casa, venha agir no nosso lar, ó Deus. Mas fortalecidos no Senhor, nós estejamos preparados a tomar essa armadura, ó Deus, a nos firmar na Tua palavra. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.